Quem trouxe a palavra do Senhor, eu gostaria que abrisse no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Podem se assentar, irmãos. Evangelho de João, capítulo 15. A gente vai fazer a leitura do 1 ao versículo 11. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade, agradecer aos pastores, pastora Adonei, pastora Cleusa, pela oportunidade. Quem achou aí, João 15, diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, né? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruta, ele poda, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim não podeis nada fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceres no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém? Feche teus olhos no lugar que você está. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por o Senhor estar aqui no nosso meio, Pai. O Senhor disse que estaria, o Senhor está aqui no nosso meio. O Teu Espírito Santo se faz presente, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que possa fazer com que Teus filhos, Pai, venham desviar a atenção dessa noite, nós repreendemos pelo poder que há no Teu nome, Deus. Querido Deus e Pai, que Teus filhos estejam atentos à Tua palavra, coração aberto para receber a Tua palavra, e que através dessa palavra, Pai, possamos, Pai, dar muitos frutos, possamos melhorar cada dia mais como seres humanos nessa terra, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Só posicionar a igreja aqui, né? Qual que é esse momento aqui? Isso aqui é uma quinta-feira, né? Há mais de 2000 anos atrás. É um discurso de despedida. Jesus estaria para ser crucificado na sexta-feira, e na quinta-feira ele estaria do versículo 13 ali, do capítulo 13 de João, até o capítulo 17, Jesus está dando algumas orientações para os discípulos. Vocês imaginam só, né? Jesus ia ser crucificado, e ele começa ali a dar um intensivão ali para os discípulos, e começa a falar algumas coisas muito profundas para os discípulos. Então, a gente situando nesse momento, ó, era uma quinta-feira, prestes ali a Jesus ser crucificado. Então, o que Jesus usa de exemplo aqui, nesse momento? A videira. A videira, que fruto que ela dá, o Edson? Uva? Isso mesmo. A videira, né, ela dá uva. Por que Jesus usou a videira? Né, porque é uma fruta que era muito conhecida ali no meio de Israel, né? A própria nação de Israel, o símbolo da nação de Israel é a videira, né? Então, assim como hoje nós conhecemos o pé de laranja, né, o pé de abacate, Jesus ele quis simplificar e usou como exemplo uma videira para falar de algo muito importante para os discípulos naquele dia, né?
E é preciso a gente identificar quem é quem aqui nessa passagem. Ele usa a videira, ele fala que tem um agricultor, ele fala que tem uns ramos, e ele fala que tem frutos. Quem que é o agricultor aqui nessa passagem? O agricultor é Deus. O agricultor é Deus. Quem que é a videira? Videira é? Um de cada vez. Videira? Não. Jesus. Jesus é videira, quase. Nós somos o quê? Os ramos. Nós somos os ramos. Né? Então, identificando aqui, e aqui ele fala de dois tipos de ramos. Fala aquele ramo que não permanece, né? Aquele ramo que não permanece. Peguei aqui uma folhinha aqui de exemplo. Né? As folhinhas são os ramos. O caule aqui é Jesus. E ele fala que há aqueles ramos que não permanecem. E aqueles ramos que permanecem. Aqueles ramos que permanecem. Os que não permanecem é bem radical, né? Ele fala que será queimado e jogado no fogo. E aqueles que permanecem, que, olha aí, é você, eu, amém? Aqueles que permanecem, ele fala que vai dar muitos frutos, né? Então, com o que não permanece, ele é bem radical. Agora, aquele que não permanece, há um processo ali no meio de tudo, que a gente começa a ler. Daí eu gostaria que colocasse para mim aquela imagem que eu pedi. Eu e você, que permanecemos em Cristo Jesus, somos ali aqueles ramos que permanecem. Olha o que ele faz comigo e com você, né? Ó. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. Joga. E todo que dá fruto, ele poda. Poda para que produza ainda mais frutos. Podar. Algumas traduções está como limpar, né? O que é a poda, né? O que é a poda e por que da poda? Né? Primeira coisa, diga para você mesmo assim, ó, poda é necessário. Não tem jeito, irmão. Uma hora ou outra a gente vai ser podado, né? Uma hora ou outra a poda vai vir, né? Deus, o agricultor vai vir e vai nos podar. Não tem como escapar da poda. Talvez aquele emprego que você tanto queria e não deu certo, é a poda do agricultor. Talvez aqueles projetos, aqueles planos que você fez lá na tua cabeça, sozinho, não, vou fazer isso e aquilo, e não fluiu, não deu certo. Talvez isso aí seja a poda do agricultor. Talvez aquele relacionamento que você falou assim, nossa, isso aí eu vou casar, vou ser feliz, vou ter uma vida, não deu certo. Talvez é a poda, né? Talvez o não sonoro de Deus, assim, alto, que você ouviu e você até hoje talvez está digerindo e não aceitou, é a poda do agricultor. Lá em casa, esses dias eu plantei esses dias não, né? Faz tempo, em maio do ano passado, plantei essa clúcia, é o nome dessa planta. E ela veio pequenininha, demorou para crescer, ainda não cresceu ainda do jeito que eu queria. E daí eu vi que estava ali muito, né, murchinha, não ia, pastora, não desenvolvia. Aí você vai lá para o YouTube, né? Vai lá pesquisar, como é que faz para crescer e tal. Começa a ouvir alguns vídeos lá. E daí eu acabei estudando um pouquinho sobre poda, né? Daí eu vi que tem 3 tipos de poda, né? Assim, tem muito mais, né? Mas a princípio são 3 tipos de poda. A poda da formação, né? Que é aquela poda ali quando está nascendo. O que a gente faz? Lá em frente de casa mesmo, eu tenho uma árvore que já desde 2014 que eu estou tentando plantar, na frente de casa não vai. Ou vem um trator e passa, ou uma criança vem e quebra. A poda da formação, qual que é? Aquela lá que a gente coloca uma estaca do lado dela ali, coloca ela junto, né, daquela estaca, dá uma limpada ali, porque senão os ramos começam a nascer para tudo que é lado. Né? Então, a poda da formação é aquela que alinha, né, que faz com que cresça naquele sentido a qual a gente quer. E na vida cristã não é diferente. Né? Quando a gente
começa a andar com Cristo, começa a caminhar com Cristo, lá no comecinho, está lá o pastor, está lá o discipulador, está um monte de gente em cima ali, cuidando para que haja um alinhamento, para que cresça no sentido correto, para não cresça desgovernado para tudo que é lado, né? Fica aquele negócio feio para lá e para cá. Mas não, para que cresça no sentido correto, é a poda de formação. É assim na minha vida, né? Eu creio que foi na tua vida, aí você que aceitou a Cristo, começou a andar com Cristo, né? No comecinho ali as pessoas vêm, e essa poda dói? Dói, né? Você cortar uma planta assim, a hora que você corta, chega a sair um líquido assim, né? Uma planta dói, imagina em nós, né? Quando nós, né, vem ali, ó, não pode fazer mais isso, na Bíblia está falando, ó, que desse jeito é errado, né? Vamos fazer dessa forma, conforme diz a Bíblia, e aquilo dói, a gente fala, tá, aí você vai e tira, e vê que está dando certo, está crescendo, está indo para onde o agricultor quer. Essa é a poda da formação. Aí tem a poda da frutificação, né? Lá já está dando os frutinhos, os primeiros frutos. Mas daí vem o agricultor e ele poda de uma forma para que dê mais fruto ainda, né? Para que a frutificação seja maior ainda. E é aí que acontece muitas vezes algo ruim, né? Porque quem faz essa poda da frutificação tem que entender bem do que ele está fazendo. E por muitas vezes nós cristãos fomos podados por pessoas talvez que não tinham esse entendimento, talvez não foram direcionados corretamente e acabaram podando de uma forma errada e acontece o efeito contrário. Em vez da planta começar a dar mais frutos, ela para totalmente de dar fruto, seca, morre, não tem mais fruto, não tem mais fruto. Por quê? Porque talvez veio alguém ali e falou um negócio para você de uma forma tão áspera, talvez tentando ajudar ou não, e aquilo doeu tanto em você que você reagiu da seguinte forma: parei por aqui, não quero crescer, não quero dar mais frutos, e acabou. A forma como eu reajo à poda mostra a minha maturidade, né? A minha maturidade no caminhar com Cristo, né? A forma como eu reajo à poda. Talvez nessa poda da frutificação, talvez alguns pararam no caminho, ficaram lá ressentidos, magoados e não dão fruto, não cresce, estagnou, às vezes está até morrendo. A terceira poda, o terceiro e último tipo de poda que tem, é a poda da limpeza. Essa ela tem desde o começo, no meio e até o fim. Né? Aquela poda lá que vem e tira aqueles raminhos secos, aqueles raminhos feios ali, né? A gente estava com uma flor lá, né, amor? Esses dias estava cheio de folhinha seca, pô, ele deu uma limpada, ficou até feio, porque limpou demais. Eu falei, nossa, agora vai morrer, né? Aí, de repente, começou a sair aquelas flores, aquela folhinha verde, bonita. A poda da limpeza, se a gente for levar para o nosso cotidiano aqui, para o nosso andar, caminhada cristã, é aquele orgulhinho que está ali brotando de um lado, aquela inveja que está nascendo ali no cantinho, secando, deixando feio. Aí vem o agricultor, com toda a sua sabedoria, vem lá e faz a poda da limpeza. Por quê? Né? Por que o agricultor vem com os 3 tipos de poda? Por quê? Porque ele quer que dê mais fruto. Mais fruto. Quando eu e você entendemos a poda de Deus na nossa vida, nós respondemos de uma forma mais rápida aquilo que Deus quer nos ensinar. Né? Então, é conforme eu disse aqui, né? Conforme a minha reação à poda mostra o meu nível de maturidade. Você que está sentado aí no teu lugar, o que você está segurando aí? Tem um celular, tem uma caneta, tem uma Bíblia? Amém? Pega a tua Bíblia na mão, pega tudo que está na cadeira aí, tudo. Tudo que está com você aí. Amém?
Vou pedir algo para os irmãos aqui. Vocês que estão desse lado aqui, sente daquele lado. E vocês que estão desse lado, sente desse lado. Por favor. Vamos movimentar um pouquinho. Vamos. Amém? Amém. Amém? Não ficou ninguém. Glória a Deus, todo mundo mudou. Ó. Irmãos, sabe por que eu quis fazer isso aqui? Não foi para tomar água não, tá? Porque a hora que eu falei assim, ó, saia desse lugar e vá para esse lugar. Talvez passou pelo nosso pensamento assim, nossa, mas por que isso? Né? Alguns talvez ficaram pensando aí, mas será que eu vou mesmo? Outros já levantaram e foram rapidinho, puf, vamos logo. Outros ficaram pensando, será que eu vou? Por quê? O porquê disso? Né? Por que fazer essa mudança? A forma como eu reajo àquilo que Deus quer de mim, vai fazer com que eu venha desfrutar daquilo mais rápido. Se eu ficar ali esperando, às vezes Deus vai nos podando e é a mesma coisa. E vai nos podando e a mesma coisa. E a gente não entende, não aprende, sendo que quanto mais rápido eu entender aquilo que Deus quer e fazer, as coisas vão acontecer na minha vida de uma forma melhor, do jeito que o agricultor quer. Né? Se a gente for rápido ali na reação, falar, Deus, tá bom. O Senhor quer desse jeito também? Me ensina logo, Deus. O que o Senhor precisa me ensinar? Vem lá algo acontecendo na nossa vida e a gente fica bravo, chateado. Deus, me ensina logo o que o Senhor quer me ensinar. Eu preciso aprender rápido. Né? A forma como eu reajo e a rapidez com que eu reajo vai fazer com que eu venha viver aquilo que Deus quer de uma forma melhor. Se a gente entender isso, que a poda na nossa vida é necessário, a gente vai ter uma vida melhor, uma vida mais próxima daquilo que Deus quer para nós. Sabe por que a gente está falando de ramo aqui? Se puder colocar para mim Romanos 11, 17. A gente está falando de ramo e de videira. Mas eu e você, sabe o que nós éramos antes? Nós éramos o que está escrito aqui ó, em Romanos 11, 17. Uma oliveira brava. Uma oliveira brava. Olha o que diz o texto. Ó. Mas algum desses ramos, dos povos de Israel foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo, que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Você sabe o que é uma oliveira brava? Oliveira brava, fui pesquisar, né? Tem muito lá na Ilha da Madeira, que pertence a Portugal. É uma oliveira que não serve para nada. Ela não dá fruto nenhum, não é comestível, as folhas dela não servem para chá, não servem para nada. Oliveira brava é aquele que não dá fruto. Eu e você, nós éramos, até então, uma oliveira brava. Mas aqui, Paulo escreveu aos Romanos falando assim, olha, eu e você, nós éramos uma oliveira brava. Hoje nós estamos enxertados, né, na videira. Somos ali colocados na videira. Quem manja bem aí de agricultura, né, de essas coisas, enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Para o quê? Para que a gente possa receber essa seiva, possa desfrutar daquilo tudo que Deus prometeu lá atrás para a nação de Israel. E pensa numas oliveiras bravas mesmo, e brava, né? Quantas e quantas aqui, quantos e quantos, né? A gente não dava fruto nenhum, a gente não tinha mudança de vida. O que é um fruto? Duas situações para um fruto. Gálatas 5:22, né? É muito conhecido de todo mundo aqui. Quais são os frutos lá, né? Não vou lembrar todos aqui, mas amor, bondade, paciência. Esses são os frutos do Espírito Santo. Aquele que recebeu o Espírito Santo vai naturalmente gerar esses frutos. E isso significa o quê? Resumindo,
mudança de vida. Mudança de vida. Eu tendo paciência, eu tendo amor, eu tendo bondade com o próximo. Aquele rol lá de frutos lá de Gálatas 5:22, isso é mudança de vida. Isso é fruto. Qual que é a outra situação que é fruto? É aquelas pessoas que são alcançadas pela minha mudança de vida. Eu recebo, aceito a Cristo, sou enxertado na videira ali, agora eu estou ligado em Cristo. Né? Eu era uma oliveira brava, agora eu estou ligado em Cristo. E através desse enxerto, eu começo a dar fruto, porque eu começo a ter amor, eu começo a ter bondade, eu começo a viver paciente. E as pessoas são alcançadas pela minha vida, pelo meu testemunho. Isso é fruto. Isso é a gente dar fruto. Né? Os frutos que fala aqui, que João 15 fala, é isso. Aí você pega e vai ler ali João 15 de novo, do 1 ao 11 ali, do 1 ao 10, e você começa, às vezes, até a entrar em parafuso, porque ele fala assim, ó, vocês têm que dar frutos, ó, mas se vocês não mas vocês sozinhos não conseguem dar fruto. Vocês têm que dar fruto, mas vocês sozinhos não conseguem dar fruto. Se não estiver ligado em mim, não darão fruto. E é aí que eu quero chegar aqui com todos vocês. A ênfase desse texto que nós lemos aqui no começo, João 15, não está em dar frutos. A ênfase, se você pegar a tua Bíblia aí, se ela estiver aberta, se você olhar a palavra permanecer, quantas e quantas vezes ela aparece, né? Fica até cansativo a hora que a gente está lendo ali. Permaneceres em mim, né? Se você permanecer. Eu contei aí, acho que umas 9 vezes aparece a palavra permanecer. E dar frutos, umas 5. Mas permanecer aparece 9 vezes. A grande ênfase que Jesus está querendo falar para os discípulos lá naquele dia é assim, ó, permaneçam em mim. Ó, vai ter poda, vai ter alguns que vão ser cortados, mas vocês vão ser podados. E quando forem podados, permaneçam em mim. E permanecer, amados, é como se a gente pegasse a planta aqui, ó. O permanecer exige esforço, porque parece que tem algo puxando você, tem algo querendo tirar você da videira, tem algo querendo tirar você de Cristo, né? Arrancar você de Cristo. Quando Jesus fala assim, olha, permaneçam, vai ter poda, vai ter situações difíceis, vai ter momentos de dor, vai ter momentos de choro, mas olha, permaneçam, porque se vocês permanecerem em mim, os frutos vão fluir naturalmente. Eu não tenho que fazer força para gerar o fruto. Não, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer aquilo para poder dar frutos para Deus. Se eu estou ligado à videira, se eu permanecer na videira, eu vou gerar fruto. Os frutos vão fluir. Né, na escolinha bíblica lá, das crianças, né, as professoras sempre falam, né? Você já viu uma árvore fazendo força para dar fruto? Não faz força para dar fruto, né? Naturalmente nasce o fruto. E é assim que vai acontecer na minha vida e na tua vida. Se eu e você permanecermos, os frutos vão fluir. As coisas vão acontecer. Sabe, a mudança de vida vai acontecer. É o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado. Não é um chegar ali e falar assim, oh, você está errado, não sei o quê. Se eu permanecer, o Espírito Santo vai tocar no meu coração e falar assim, oh, está errado. Está errado dessa forma. A grande ênfase é permanecer em Cristo. Mateus 24:13 diz, aquele que permanecer até o fim será salvo. Nessa caminhada, irmãos, vai ter um monte que não vai permanecer. Né, pastor? Vai ter um monte ali que vai sair da videira. Por quê? Porque recebeu uma poda e não entendeu que aquilo era para o crescimento dela. Aquele relacionamento não era para ser. Aquele emprego não era para ser. Aí a gente vai lá para Romanos 8:28. Todas as coisas
cooperam, algumas traduções está assim, todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que o amam. Se eu estou ligado na videira, tudo que está acontecendo na minha vida é para o meu bem. As podas, oh Deus, está doendo, mas é para o meu crescimento. É para o meu crescimento, é para o meu cuidado. Amém? Gostaria que você se colocasse em pé. Se a gente for para a Bíblia, desde lá do Antigo Testamento, Abraão, né, vamos pegar o Sansão, esses homens foram podados por Deus, e eles serviram de exemplo para nós, né? A gente vem andando ali com Davi, aí entra ali no Salomão, né? Aí entra no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala de um tal de espinho na carne, que era necessário ele ter aquele espinho na carne. Aquela poda ali, tinha que ter na vida dele, senão ele ia ser muito arrogante. Né? O apóstolo Paulo escreve e diz isso. Olha, foi necessário um espinho na minha carne. Irmãos, é necessário poda na nossa vida. Tem coisas que eu queria fazer, quantos e quantos planos eu fiz na minha força, e Deus foi lá e podou. E eu fui entender lá na frente que aquilo não era o melhor para mim. Deus tinha algo muito, muito melhor para mim. E eu creio que na tua vida também. Quantas e quantas vezes você foi podado, você ficou triste, e eu sei, é difícil, né? A gente digerir, vai um tempo até a gente digerir, mas Deus vai trabalhando no nosso coração, vai trabalhando, e a gente vai aos pouquinhos, né, Peterson, entendendo o que Deus quer, o que o agricultor quer. O agricultor quer uma planta igual aquela ali que a gente estava vendo, bonita, verde, cheio de frutos, onde quer que a gente vá, as pessoas possam ver os nossos frutos. Amém? Feche os teus olhos. Você que por muitas vezes aí questionou até a Deus, o porquê, Deus? O porquê disso, eu estou fazendo tudo certo? O porquê que está acontecendo isso na minha vida? Deus, o teu Espírito Santo vem te responder nessa noite. Tudo isso que está acontecendo é para te podar, é para te moldar. É para te fazer a imagem, a semelhança dEle. É para te transformar num homem, numa mulher melhor, num marido melhor, num pai melhor, numa mãe melhor, num profissional melhor, num discípulo melhor. Que possamos compreender no dia a dia da nossa vida, da nossa caminhada, quando Deus vem e nos poda, nos limpa, fala e tira tudo aquilo que agora a gente não está vendo, mas que lá na frente a gente vai perceber que aquilo ia fazer um mal para a nossa vida, ia fazer um mal para a nossa família, ia fazer um mal para o nosso relacionamento com Cristo. Que você nessa noite possa sair daqui com esse entendimento, que a poda é necessária na nossa vida. Compreender que ela é necessária e que ela vai acontecer, um momento ou outro, sempre vai ter a poda. Para que o quê? Para que a gente venha dar mais frutos. Mas que antes disso, nós venhamos permanecer em Cristo Jesus. A gente está enxertado em Cristo Jesus. Satanás está ali, o diabo está ali tentando arrancar você da presença do Senhor. Está tentando tirar você do corpo de Cristo. Está tentando tirar você da videira. Talvez ele usou todas as forças para tirar você da videira. Mas nessa noite, o agricultor, ele está aqui. O agricultor está aqui para cuidar de você. Deus está aqui para cuidar de você. Em nome de Jesus, que você possa compreender que Deus, Ele quer o melhor para a tua vida, Ele quer o melhor para a tua família. Oh Deus, abençoa os teus filhos aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, trabalha nos corações de todos que aqui estão, Pai. Oh Pai, quantos e quantos entraram aqui nessa noite com o coração amargurado, triste, decepcionado, muitas vezes frustrado, Pai. Oh Espírito Santo,
Podemos sentir aqui a Tua presença no nosso meio. Vem visitando os corações, Pai. Em nome de Jesus, que você venha dar liberdade para Deus trabalhar no teu coração, meu irmão. Aleluias. Fala com Ele agora nessa noite. Fala com Ele, diz: oh Deus, me perdoa, Pai, das vezes que eu duvidei. Me perdoa, Pai, das vezes que eu te questionei, Pai. Me perdoa, Deus, das vezes que eu não acreditei. Oh Deus, que o Senhor possa nos perdoar, Pai. Aleluias. Que possamos sempre estar ligados em Ti, Cristo. Permanecer em Ti, independente da situação, permanecer até o fim. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Aleluias. Aquele dia era uma quinta-feira e Jesus sabia o que ia acontecer com os discípulos. Jesus sabia o que está acontecendo na tua vida hoje. Ele sabe, Ele está vendo tudo aquilo que está acontecendo na tua família, na tua casa, no teu lar. E Ele deu uma palavra de encorajamento para aqueles homens. E nessa noite Ele vem trazer essa mesma palavra para nós. Permaneçam em Cristo Jesus. Aleluias. Que você possa fazer desse louvor uma oração para você, em nome de Jesus.